saudoso estou, ó quão saudoso daquele longe sudoeste, onde as sombras caem mais profundas sobre o topo da montanha. Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada, posso ouvir um lobo uivando lá embaixo onde o gado pasta, e em algum lugar no canyon posso ouvir um leão gemer nas longínquas montanhas catalinas, na linha do Arizona. Olá, sejam bem-vindos de volta a Creations, guerreiros de oração em todo o mundo se unindo a vocês. É uma honra e um privilégio ter todos vocês aqui conosco. Estamos muito gratos e esperamos ter uma ótima aula hoje. Vocês gostaram de fazer as maquetes? Prepararam as mesas do jeito que vocês gostam em sua casa? Bem, nós esperamos que isso sempre vos inspire a escrever essas cartas ao Senhor e que vocês reservem um tempo para fazer isso a Ele e estudarem a sua palavra. Agora, alguém pode pensar que escrever essas cartas não seja importante e pensar, por que eu deveria fazer isto? Mas na aula de hoje, o irmão Branham levava um pedaço de papel e uma Bíblia ao Canyon Sabino quando ele queria falar com o Senhor. Portanto, é sempre importante fazer isso. Agora eu tenho um pequeno testemunho a respeito disso enquanto eu preparava a aula. Eu peguei aleatoriamente um dos meus diários e o abri num lugar qualquer, e na página que eu abri havia uma anotação dizendo, ela é a citação de uma fita. É sempre uma montanha. Foi muito especial. É muito bom olhar de volta e ver suas anotações assim. Vocês têm lido a Bíblia diariamente? Têm certeza? E vocês em casa estão lendo suas Bíblias todos os dias? O irmão Branham disse que ler sua Bíblia te aproxima do Senhor, e eu sei que todos nós queremos estar mais perto dele. E eu sei que vocês estão apertando play porque todos estão vestindo as camisetas do troféu, elas ficam lindas em vocês, é ótimo ver vocês firmes respondendo seus questionários de fita. Isso é muito importante para a sua caminhada diária com o Senhor. Bem, eu gostaria de dizer que é uma honra e um privilégio para nós falarmos com todos vocês, compartilharmos essas citações do irmão Branham e ensinarmos essas pequenas lições, porque nós temos a oportunidade de aprendermos sobre o maior profeta que já andou na face da terra. Nós podemos ver esses lugares que ele visitou e estudá-los, e isso é um grande privilégio. Eu sei que isso não é tudo que nós podemos fazer, mas nós queremos expressar a vocês todo o nosso amor por esta mensagem, pelo irmão Branham e por sua vida, e incentivarmos a todos. Nós queremos que vocês amem isto como nós amamos. É muito especial estudar esses lugares. Vocês sabem de algo mais que seja especial hoje? Bem, o irmão Branham disse que quando essas coisas aconteceram na Arizona, que esta ainda seria a verdade eterna do Deus vivo. E se o Senhor tardasse, os seus trisnetos viessem. Eu quero que vocês ouçam o que ele diz sobre isso. Aquilo arrancou as pedras da montanha. E agora nós percebemos que durante aquele tempo eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide. Eles desceram e me apanharam. E eu fui trazido ao leste para abrir os 7 selos para Deus. Se vocês não estiverem, se Jesus tardar e os meus bisnetos, os filhos do jovem Paul, aquilo ainda permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Bem, sabem de uma coisa? Hoje na aula eu sou neta do irmão Branham e uma parte dos alunos são bisnetos e trisnetos do irmão Branham. E nós podemos testificar que esta ainda é a verdade viva da palavra de Deus, porque há crentes como vocês que creem nesta mensagem com todo o coração. Muito bem, vamos ficar de pé para orarmos antes de continuar. Elijah, você poderia orar para nós, por favor? Querido Jesus, nos ajude a ter um bom dia, Senhor.
Eu agradeço pelas coisas que tu tens feito para nós, Senhor. Senhor, eu agradeço por esta palavra e pelo teu profeta. Eu peço que tu nos ajude a termos um bom dia, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Muito bem, sabem o que vem agora? Eu levante a espada, então é melhor vocês empunharem suas espadas, ficarem preparados, levantarem as mãos sem dobrar os cotovelos. Bom trabalho. Muito bem, o primeiro lugar que vamos é Apocalipse 10, 7. Atacar. Tudo certo? Bom trabalho. Se vocês já conseguiram, fiquem de pé. Ótimo, excelente. Não se esqueçam, vocês em casa, vocês podem ajudar os mais novos que ainda não sabem onde estão, ok? Não tem problema. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele sua trombeta tocar, o segredo de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele sua trombeta tocar, o segredo de Deus se cumprirá, como ele anunciou seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7, Apocalipse 10, 7. Incrível, sim, nos dias da... Eu quero ouvir todos vocês de casa dizendo-se conosco, nos dias da voz. Excelente, muito bem, podem se sentar? Ok, o próximo, este também é especial. Muito bem, repitam comigo, Hebreus 4, 12. Atacar. Bom trabalho, pessoal, excelente. Quando vocês encontrarem, fiquem de pé. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Bom trabalho, excelente, podem se sentar. Ok, este próximo foi profetizado há 2.400 anos atrás que este profeta viria. E bem, sabem de uma coisa? Ele veio no nosso dia. Agora eu darei a vocês um trecho da Escritura e vocês repitam comigo. Vocês precisam saber onde encontrá-lo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Sabem onde encontrar? Atacar. Onde vocês estão procurando? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Que rápido! Uau! Aonde está? Quem sabe? É Malaquias 4, do 5 ao 6. Isso mesmo. Vocês em casa encontraram? Conseguiram? Bom trabalho. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5 a 6. Ok, podem se sentar. Eu espero que todos tenham decorado este. Muito bem. Vamos ver o nosso tema para esta temporada. Espadas para cima, espadas para cima. Vamos ver a nossa próxima escritura do profeta, Apocalipse 21, 10. Preparados? Vai! Eu peguei vocês hoje. Vocês em casa caíram nessa também? Atacar! Apocalipse 21, 10. Uau, que rápido! E Ele me levou em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 10. E Ele me levou em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo 10. Ok, podem se sentar. Ok, espadas para cima, espadas para cima. Muito bem. Vamos a Amós 3, 7. Vai! Eu peguei vocês de novo, essa foi boa. Eu também peguei vocês em casa, muito bem. Preparados? Atacar. Amós 3, 7. Não se levantem enquanto não encontrarem. Ótimo, excelente. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Perfeito, ok, podem se sentar. Muito bem, eu acho que nós temos tempo para mais uma. Vamos levantar os braços sem dobrar os cotovelos. Ok? Zacarias, capítulo 14, do 6 ao 7. Atacar. Ótimo, excelente, bom trabalho, pessoal. Lembrem-se, não importa quão velho, quão jovem, quão lento ou quão rápido você é, nós queremos que vocês empunhem essas espadas e encontrem as escrituras na Bíblia. Muito bem, vamos cantar.
E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6-7. E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6-7. Magnífico. Ok, podem se sentar. Agora não se esqueçam disso enquanto nós conversamos. Muito bem, podem baixar as suas Bíblias. Quantos de vocês sabem que o irmão Branham ansiava estar no Oeste? Muito bem, quantos de vocês já foram ao Oeste? Já foram? Eu aposto que há muitos no Oeste agora assistindo este vídeo. Então, quando ele tinha 12 anos, o irmão Branham desejava ir para o Arizona e ele escreveu um poema. E é a canção e o poema que vocês ouviram no começo do vídeo. Agora, quando ele menciona as montanhas Catalinas e Tucson, Arizona, ele nunca as tinha visto e ele escreveu este poema sobre elas. E isso é interessante porque quando ele foi para o Arizona, ele tinha 18 anos. Vocês sabem para onde ele foi? Ele foi para Phoenix, que fica a algumas horas de Tucson, Arizona. Isso é muito especial. E é interessante, porque o nosso papel de parede hoje, na verdade, é uma panorâmica das montanhas Catalinas. E ele é a vista que ele tem de sua casa lá em Tucson, da sua sala de estudo em Tucson. Então, ainda que o irmão Branham tenha visitado muitas vezes e pregado, principalmente em Phoenix, não foi antes de dezembro de 1962 quando o Senhor lhe disse para mudar-se com a sua família para o Oeste. Mas pouco antes daquilo, no outono de 1962, o irmão Branham e o irmão Billy Paul estavam voltando da Colômbia Britânica depois de uma viagem de caça e eles pararam em Dillon, Montana, para o café da manhã. Eles estavam comendo, o irmão Branham desejava ser um homem do deserto, um homem das montanhas, e deixar a sua barba e o seu cabelo crescer. Ele disse, ele estava meio deprimido, ele só queria tirar sua esposa de lá e viver de um modo bem simples, sem preocupações. E ele estava pensando isso, e então entrou este grande homem que era um verdadeiro montanhista, com a barba desalinhada e... Alguém se lembra o que ele fez quando entrou naquele pequeno restaurante? Quem sabe? Joseph? Ele espirrou. Oh, como foi? Foi um grande... Vocês conseguem fazer isso? Achii! E todos pararam e ninguém diria nada a ele, porque ele era um homem bem grande. Bem, o irmão Branham disse ao irmão Billy, eu quero ser como aquele homem. Ele estava sentado lá comendo seu café da manhã, vocês sabem. O irmão Billy disse, papai, você não quer ser como aquele homem. Bem, eles continuaram comendo suas panquecas e o irmão Billy nos disse quantas ele comeu. Alguém se lembra? Eram 8? Sim, 8 panquecas. Isso é um monte de panquecas. Mas, de qualquer maneira, eles continuaram seu café da manhã e este homem se levantou de uma mesa. E ele era um vagabundo qualquer, estava vestindo este grande velho sobretudo, o seu rosto estava sujo, mas ele tinha o perfil exato do irmão Branham, e isso chamou a atenção do irmão Branham, e ele olhou, e o irmão Billy disse, o que há de errado, papai? E ele não disse nada. Eles terminaram o café da manhã, voltaram para a caminhonete e começaram a descer a estrada. Bem, o irmão Billy ainda estava com sono, depois de comer todas aquelas panquecas, isso provavelmente o deixou cansado. Portanto, ele voltou a dormir, eles estavam dirigindo pela estrada quando o irmão Branham começou a conversar com o Senhor e o Senhor lhe disse... Agora, se você continuar querendo ser como aquele homem da montanha, você se tornará igual aquele vagabundo. E o irmão Branham disse, eu não quero ser como aquele vagabundo. Então o Senhor continuou conversando com ele.
E ele começou a suar e ficar muito nervoso, então ele parou no acostamento, ao lado de uma vista panorâmica de algumas montanhas. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas vamos ouvir Mombrana falar sobre essas montanhas. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora aqui, se vocês quiserem ver algo, haviam 7 picos no topo de uma montanha que se estendia por vários quilômetros. A última montanha, antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma montanha depois daquela. Ela ia do leste ao oeste. Como a montanha estava disposta e o topo estava coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, e em seguida um grande pico, e então outro pico pequeno, e então um pico maior, e então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme e longa coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse: quantos picos existem? Eu disse: há 7? Quantas letras tem o teu nome? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E haviam 3 picos que se destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, a segunda e a terceira puxadas. A primeira foi a primeira parte do teu ministério, um monte pequeno. Portanto, tua primeira puxada, um tanto alta. Vocês sabem, o sinal na mão. Depois houve um pequeno intervalo lá, o tempo em que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês se lembram disso, e depois veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra há poucos anos aqui, parecendo como que pequenos picos, entendem? De volta, como não era o meu ministério ainda, e depois veio o terceiro. 3 é um número de conclusão, entendem? O terceiro, o próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição. O fim. 6 dias vocês trabalharão, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo, entendem? E eu parei e mostrei isso ao Billy. E eu olhei para eles, ele disse: agora que aquilo permaneça, se houver alguma dúvida em tua mente, lembre-se deste lugar e volte aqui. Amém. Portanto, nós temos este sinal eterno até hoje naquela cadeia de montanhas conhecida como Picos Brana. Ok, nós já estudamos a Montanha Furacão e o Coral Peaks nesta temporada. E o que essas duas coisas têm, o que essas duas experiências têm em comum? Quem sabe? Tempestades. Sim, ambas tinham tempestade. Ok, o que mais elas tinham em comum? Quem sabe? Gabriel? Ambas eram viagens de caça. Correto, eram viagens de caça. E há algo mais? Joseph? As duas ocorreram em outubro? Sim, durante o aniversário de casamento dele e da irmã Brana. E sabem o que mais? Há alguém lá que ainda está conosco nos dias de hoje, que presenciou ambas as experiências nas montanhas. Quem se lembra? Vocês de casa sabem? Ok, Elijah. Irmão Billy Paul. Está correto, irmão Billy Paul, isso mesmo. Ok. Antes de se mudar para Tucson, o irmão Brana teve uma visão sobre uma estaca sendo cravada no seu quintal. E uma voz me disse: quando isso acontecer, vá para o oeste. Ele também teve uma visão sobre uma enorme explosão que aconteceu 64 quilômetros ao nordeste de Tucson. Hoje, nossa jornada nos leva ao oeste para algumas daquelas montanhas no Arizona. A primeira parada é no Canyon Sabino, nas montanhas Catalinas, em Tucson, Arizona. Agora, aquela explosão foi tão grande que ele pensou que ninguém poderia sobreviver àquilo. E quando ele chegou ao Arizona, aproximadamente um mês, o irmão Brana disse à irmã Mira que ele estava indo para o Canyon Sabino porque o Senhor o chamou naquela manhã para orar. Ele estava tão perturbado por causa daquela explosão que ele pensou que ninguém sobreviveria. Ele disse à irmã Mira:
Eu não sei se voltarei, mas eu preciso ir orar. E ela disse, Bill, aonde você vai? E ele disse, eu não sei, mas eu te direi quando voltar. Isto é muito especial. Então ele disse que levou seu bloco de anotações e a sua Bíblia para orar lá. Parece que alguém estava para fazer a hora de meditação, não é mesmo? Bem, ele estava desesperado e precisava ouvir do Senhor. Então ele estava lá no Canyon Sabino, onde nós chamamos de Rocha do Púlpito. E esta é uma réplica de como é o original para aqueles que nunca foram lá. Ele estava lá orando com os braços levantados e ele estava desesperado, perguntando ao Senhor o que isso significa, o que significa essa explosão. E ele estava com os braços para cima e quem sabe o que aconteceu em seguida? Vocês aí de casa sabem? Isso mesmo, uma espada caiu na mão dele, mas não era qualquer espada, certo? Era a espada de um rei, certo? Não, era o quê? Mira? Espada do rei. Isso mesmo, era a espada do rei. E há somente um rei, este é Deus, e a sua palavra é sua espada, é sua palavra. E ela se encaixou perfeitamente nas mãos do irmão Branham. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas vamos ouvir o irmão Branham contar sua experiência daquele dia. No Canyon Sabino, sentado lá em cima naquela manhã, eu estava com as minhas mãos levantadas e o vento havia levado o meu velho chapéu preto. Quando eu estava lá com as mãos levantadas orando, eu disse, Senhor Deus, o que isso significa? Eu não consigo entender isso, Senhor. O que eu devo fazer? Se for a minha hora de ir para o lar, deixe-me subir aqui, que é onde eles nunca me encontrarão. Não quero que ninguém fique se lamentando por aí se for para eu partir. Eu só quero que a família pense que eu fui dar um passeio. Eles não me encontrarão. Esconda-me em algum lugar. Se for para eu partir, deixa-me ir. Talvez Joseph encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use, entendem? Se for para eu partir, deixa-me ir, Senhor. Eu estava com as mãos levantadas e de repente algo caiu na minha mão. Eu não sei, eu não posso dizer. Será que eu adormeci? Não sei. Será que eu entrei num transe? Não sei. Será que foi uma visão? Eu não sei vos dizer. A única coisa que eu posso dizer é que foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. Aquilo caiu na minha mão e eu olhei e era uma espada. E ela tinha o cabo com pérolas muito bonitas. E nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que ela era muito resplandecente, ela era tão aguçada, oh, que coisa! Eu pensei, não é a coisa mais bonita isso? Ela se encaixava perfeitamente na minha mão, eu pensei, ela é muito bonita, mas eu disse, eu sempre tive medo dessas coisas, uma espada. Eu pensei, o que eu farei com isso? E naquele momento uma voz estremeceu de lado a lado lá, que fez as rochas rolarem. E disse, é a espada do rei. E depois eu saí daquilo. A espada do rei. Amém. O irmão Branham subiu aquela montanha pensando que era o fim da sua vida, mas ele desceu com uma nova comissão que era apresentar a terceira puxada do seu ministério. Ok, a nossa próxima parada é aproximadamente a 64 quilômetros a nordeste de Tucson. Este é o Sunset Mountain, na Floresta Coronado. Quantos de vocês viram a foto tirada do irmão Branham com seu filho, o irmão Joseph? Bem, na verdade, ele é o meu pai e essas fotos foram tiradas em 19 de maio de 1965, no seu aniversário de 10 anos. O irmão Branham disse-lhe onde ele deveria ficar para a fotografia e disse-lhe para levantar a mão para uma das fotos. Agora, aquela rocha ali não é qualquer uma, mas a mesma rocha onde Moisés esteve. Moisés uma vez quis ver a Deus. E Deus disse-lhe para ficar na rocha. E na rocha Moisés ficou e viu Deus passar e suas costas se pareciam com as costas de um homem. Deus estava num redemoinho e Deus, enquanto Moisés estava sobre a rocha. Eu acho que todos vocês viram a foto lá outro dia, nós ficamos perto daquela mesma rocha e aqui está aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali onde isso estrondou. Está bem no quadro de avisos ali agora, novamente. Observem, Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento, entendem? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Amém. Agora há 2 eventos especiais que aconteceram no Sunset Mountain, Monte Pôr do Sol. O primeiro, o irmão Branham estava caçando porco do mato com um grupo de irmãos. Alguém sabe de qual data estamos falando? Elijah?
28 de fevereiro de 1963. Está correto? Ele estava sentado do jeito que os índios se sentam e ele arrancou um carrapicho da sua calça. Eu me sentei como os índios fazem, você sabe, com as pernas cruzadas. Eu olhei para a perna do meu macacão e lá estava um carrapicho. E eu o tirei. E eu disse, isso é estranho. Aqui estou eu, aproximadamente a 64 quilômetros ao nordeste de Tucson. Lá está o meu garotinho Joseph sentado lá esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos do mato aparecer aproximadamente a 914 metros de mim, no alto da montanha. Eu joguei o carrapicho fora e eu disse, eu vou buscá-los, eu vou buscar o irmão Fred, vou pendurar um pedaço de papel para saber o caminho a seguir. Neste pé de ocotilo aqui apanharei o irmão Fred. Eu comecei a subir a montanha correndo o mais rápido que podia para o outro lado. De repente eu pensei que alguém atirou em mim, nunca ouvi tão grande estrondo, sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. Eu encontrei o irmão Fred e eles, um pouco depois, disse, o que foi isso? Eu disse, foi aquela tal coisa, o que você vai fazer? Voltar para casa? Pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estiveram ocultos na Bíblia por todos estes anos, essas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando aquilo aconteceu, foi diretamente para a montanha, começou a formar um círculo indo para o oeste, na direção de onde aquilo veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu aquilo, 48 quilômetros de altura e 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E a ciência ficou confusa, estando bem debaixo de onde aquilo estava acontecendo lá. E eu disse a eles, 6 meses antes, como haveriam 7 anjos em forma de uma constelação, e eles pareceriam-se como uma pirâmide descendo, e eu estaria ao norte de Tucson, Arizona, e haveria um estrondo que sacudiria até mesmo as rochas das montanhas. Os cientistas estão tentando, alguém que tirou uma foto dela, a chamou uma nuvem, 41 quilômetros de altura na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados lá trouxeram de volta, eles trouxeram a vocês a palavra de Deus sob inspiração. Isso vos diz ao que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso agora mesmo, vejo, e entenderá. É um êxodo, nós vamos partir num dia desses. Eles não sabiam o que era. Havia uma nuvem pairando 41 quilômetros de altura, isso é, 30 ou 35 quilômetros acima de onde o nevoeiro alcança. É uma nuvem misteriosa, ela está a 41 quilômetros de altura e 45 quilômetros de comprimento. Era um mistério. Eu fui a Tucson, eu predisse aquilo antes que acontecesse, eu fiquei ao norte de Tucson. Há testemunhas aqui disso, quando uma explosão veio que quase soltou as montanhas do chão e ao mesmo tempo um círculo de luz pairando no ar. Quando a ciência tirou as fotos agora, 41 quilômetros de altura, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que fosse, e eles nem mesmo conseguem descobrir o que causou aquilo. Haverá luz no entardecer, o caminho para a glória você certamente encontrará se você for eleito. E eles estão tentando investigá-la. E lá estava eu, bem debaixo dela, e aqueles 7 anjos bradando suas vozes daqueles 7 selos, parados lá, e a testemunha, nós 3, como testemunha das coisas que foram profetizadas na fita, senhores, é este o tempo. E agora eles estão tentando descobrir, é um mistério para eles. E vocês se lembram? Eu disse que o 1 ao lado direito da constelação tinha mais ou menos o seu peito estufado, suas asas para trás. Vocês se lembram que eu vos disse isso? E o quanto eu o observei, ele era muito diferente dos outros. Olhem para neste lado, a asa pontiaguda, vindo com seu peito estufado assim à minha direita. Vocês notaram nessa fotografia? Aquele anjo à direita, quando ele estava se materializando, descendo com suas asas para trás e sua cabeça inclinada de lado. Aí está ele, bem ali na foto exatamente. E aquele bem ao meu lado ali, contando da esquerda para a direita, seria o 7º anjo. Ele era o mais resplandecente, significou para mim mais do que todos os demais. Vocês se lembram? Eu disse, ele tinha o peito estufado assim, estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Eu disse, aquilo me apanhou, me levantou. Vocês se lembram disso? Aqui está ele, aquele com o 7º selo, a coisa que eu tenho desejado a minha vida toda. E outro dia lá, eu virei a fotografia para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Ele estava lá, confirmou a mensagem desta hora.
e haverá luz no tempo do entardecer. Em seguida, o irmão Branham voltou a Jeffersonville e nos revelou os 7 selos. E nós viemos esta noite, Pai, para estudarmos a Tua palavra juntos. Esses grandes mistérios escondidos que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único quem pode nos revelar isto. Eu rogo que Ele venha entre nós esta noite e que tome a Sua palavra e a revele para nós, a fim de que saibamos como sermos melhores servos para Ele neste tempo final. Um ano mais tarde, de volta ao Sunset Mountain, Monte Pôr do Sol, em 25 de março de 1964, outro grande evento aconteceu. Sunset Mountain, 64 quilômetros a nordeste de Tucson, Arizona. O irmão Branham e vários irmãos estavam caçando porco do mato nas acidentadas e isoladas montanhas do Arizona. Nesse dia, Deus declararia que o julgamento em breve atingiria a costa oeste. Haviam vários conosco no acampamento aquele dia. Alguns estavam limpando o acampamento, enquanto outros contavam sobre os porcos do mato que caçaram durante a viagem. O Senhor realmente nos abençoou, pois cada um de nós bateu a meta de caça. O Senhor com certeza te deu um belo porco do mato, irmão Roy. Esse é o teu troféu, meu amigo. Oh, irmão Branham, obrigado. Você sabe que eu não teria apanhado ele sem você. Você o facilitou para mim. Bem, o Senhor o enviou em nosso caminho, meu amigo. Há algo de especial em fugir para as montanhas. Eu sempre vou longe para relaxar e ter um bom tempo com meus amigos. Eu sou grato por Deus me dar uma forma de escapar de toda essa pressão que se acumula de tempo em tempo. As pessoas não entendem o peso que vem do ministério que o Senhor me deu. Mas quando eu posso passar um tempo com meus companheiros na terra de Deus, as provações da jornada da vida parecem desaparecer. Há algo especial em mim que anseia estar com meus bons amigos nessa terra áspera que Deus criou. Algumas pessoas me criticam todas as vezes que eu vou caçar, mas elas não entendem o meu verdadeiro motivo por trás de tudo. Eu tentaria explicar às pessoas que, enquanto elas se preenchem com a minha pregação, eu, na verdade, me esvazio. O meu sentimento da palavra vem por estar a sós com Deus. Muitos dos profetas de Deus amavam o deserto, porque eles sabiam que muitas vezes este era o lugar para se encontrarem com Deus. Esta viagem ao Sunset Mountain foi um ótimo exemplo disso, pois o Senhor se revelou novamente não só a mim, mas na presença de vários dos meus amigos e companheiros de caça. Bem, irmão Banks, o Senhor nunca falha em nos dar bons momentos nessa terra aqui. Isso é verdade, irmão Branham. Que viagem nós tivemos. Sim, Senhor, Ele com certeza sabe como nos fazer felizes, não é mesmo? Com certeza Ele sabe, irmão Branham. Bem, irmãos, eu vou começar a limpar o acampamento, se vocês quiserem começar a preparar tudo. Sim, irmão, claro, com certeza, irmão Bill. Enquanto nós embalávamos tudo e nos preparávamos para deixar o acampamento, eu estava pressentindo que algo aconteceria. Apenas dias antes disso, um dia eu estava caminhando por uma região selvagem com meu bom amigo, irmão Banks Wood, e o Senhor me parou e me disse para arremessar uma pedra para cima. Então eu apanhei uma pedra e a arremessei e disse, assim diz o Senhor, algo está para acontecer. O irmão Banks diz, o que é, irmão Branham? Eu disse, eu não sei, mas dentro de 24 horas você verá que algo acontecerá. Isto é um grande sinal. Eram quase 10 horas e no dia seguinte eu estava esperando ele me mostrar o que significava o sinal. Ele nunca falhou em honrar a sua palavra e eu sabia que ele não falharia comigo desta vez. E quando estávamos prestes a deixar o acampamento, aconteceu.
Eu comecei a caminhar por lá, em seguida eu ouvi a voz de Deus falar, disse, saiam do caminho rapidamente. O Roy Robertson lá, sabendo que ele era um veterano de guerra, eu coloquei minha mão no seu ombro e disse, irmão Roy, esconda-se o mais rápido que puder. Disse, qual o problema? Eu disse, saia do caminho, esconda-se. E eu comecei a caminhar por lá, larguei minha pá, me virei e tirei o meu chapéu. E aqui veio ele, a glória de Deus, descendo num redemoinho que despedaçou a lateral da montanha assim e deu um estrondo e sacudiu o lugar daquela maneira, cortou o topo dos arbustos apenas cerca de 91 centímetros, 92 ou 93 acima da minha cabeça. Voltou como um funil daquela maneira, deu um estrondo novamente, aquilo veio aqui veio aquilo 3 vezes. Depois, quando partiu a terceira vez, o irmão Banks veio e disse, é disso que você estava falando? Eu disse, sim. Disse, o que foi isso? Eu disse, Deus aparece em redemoinhos. Eu não sabia se ele queria que eu dissesse isso às pessoas ou não. Então eu segui adiante, orei um pouco, depois ele me disse que eu poderia vos contar. Eu disse, é julgamento para a costa oeste? Olhem para ela hoje, veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo. O Alasca se afundou e agora a coisa toda está se afundando. Nós estamos entrando em julgamento, a misericórdia foi rejeitada. Mas graças a Deus nós temos alimento armazenado, alimento espiritual, pois nós estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses dias, vindicando-se entre o seu povo. Oh, quão incrível! Eu nunca me canso de ver isso. E naquela explosão, o irmão Branham disse que cada rocha que saiu de lá possuía 3 pontas. Estas são algumas rochas do Sunset Mountain, Monte Pôr do Sol, que nós encontramos e que estão na nossa mesa hoje. Alguém já ouviu falar do Monte Rushmore, em Dakota do Sul? Vocês de casa já ouviram? Bem, demorou 14 anos para os homens esculpirem o rosto dos presidentes dos Estados Unidos lá, porém, com uma única explosão de Deus, ele esculpiu o perfil do irmão Branham e hoje ainda o temos como atração em nosso Sunset Mountain. O que é essa luz lá em cima no Sunset Mountain, Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado do Arizona? Que coisa estranha é essa que aconteceu lá em cima, que as pessoas viajam do leste ao oeste, apanhando as pedras que foram derrubadas por lá onde aquilo atingiu. E cada uma delas, cada pedra tem 3 pontas que aquilo cortou. Os 3 são 1. Elas estão sobre escrivaninhas como pesos para papel no país todo. O que é essa coisa estranha no Sunset Mountain, Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado? Todos nós sabemos que Cristo morreu na cruz por nós, até mesmo os cristãos nominais sabem disso. Porém, quanto mais Ele revelou a nós, a este pequeno grupo de pessoas, estes mistérios que estiveram ocultos desde a fundação do mundo. É tão emocionante sabermos todas essas coisas. Muito bem, o nosso próximo evento no Arizona aconteceu nas Montanhas Catalina e foi tão grandioso que eles dispensaram as crianças da escola para irem assistir. Vamos ouvir o irmão Branham nos dizer tudo sobre isso. Algo me disse, suba lá na montanha e eu falarei com você. E enquanto eu estava na montanha, não sabendo que lá embaixo em Tucson, eles estavam vendo aquilo. Porém, até mesmo os professores chamaram as crianças a minha garotinha e os demais da sala de aula e disseram, olhem lá naquela montanha, há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo e descendo no ar, subindo e descendo, glória a Deus. Senhora Evans, você está aqui? Ronnie, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto, este rapaz no posto de gasolina, o posto de gasolina dos Evans ali. E antes que eu soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu, ele disse, irmão Branham, você estava lá em cima naquela montanha, não estava? Eu disse, o que você quer dizer, Ronnie? Não, vejam, para ver o que ele faria. Muitas vezes as coisas acontecem, você não diz para as pessoas, isso se torna... A questão é que você vê tantas coisas acontecendo que isso se torna comum para você, entendem? Eu não digo para as pessoas, eu disse, Ronnie, o que você estava? Ele disse, eu posso te mostrar exatamente onde você estava. Diz, eu chamei mamãe e nós ficamos aqui, observamos aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse, só pode ser o irmão Branham sentado
sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram aquilo num dia claro, sem nuvens em parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairada lá, descendo como um funil e voltando e se expandindo. Amém. Em seguida, ele nos revelou casamento e divórcio. Bom dia, audiência visível e também audiência invisível em toda a nação onde nós estamos em conexão esta manhã. Isso me dá um grande privilégio, vir aqui e falar esta manhã sobre este assunto vital. Ok, o nosso último evento especial que aconteceu novamente foi no Cânion Sabino. A palavra águia branca, na verdade, foi escrita em quartzo branco na rocha. Uau! Tantas coisas maravilhosas e emocionantes que acontecem nessas montanhas do Arizona. Vamos ouvir Mombrana nos falar sobre isso. Eu encostei minhas mãos na rocha, olhei para o céu e comecei a orar. Eu ouvi uma voz vindo do topo das rochas lá dizendo: em que você está encostado em cima do teu coração? E eu me levantei de volta assim, meus ombros, despido da cintura para cima, quente. Eu olhei de volta e estava escrito no quartzo, na pedra: águia branca. Exatamente o que a visão disse que seria a próxima mensagem. Eu fiquei tão animado que eu corri para casa, peguei uma câmera e voltei no dia seguinte e tirei uma fotografia dela. Ainda estava escrito na rocha: águia branca. Amém. Agora, as pessoas arrancaram a palavra águia daquela rocha. Mas, por nós termos isso em fita, nós sabemos que aquilo estava lá e está para sempre gravado em nossas mentes e nós sempre creremos nisso porque foi dito na fita. Quão especial é isto! Nós estamos completando o 7º selo no Tabernáculo Brana, neste exato momento, antes mesmo de sabermos que essa aula estava programada. O próprio significado de Arizona e Sunset Mountain e da nuvem era que o irmão Brana voltaria e revelaria os 7 selos para nós, e isso é o que estamos estudando agora mesmo. E o Senhor nos predestinou para estudarmos isso e essas montanhas neste momento, não há dúvida. Quão especial esta oportunidade foi para nós por podermos fazer isto. Eu agradeço a todos por se juntarem a nós em nossa jornada, por todas essas montanhas do irmão Brana. Foi muito especial e definitivamente nós poderíamos ficar mais. Há tanto sobre o que poderíamos falar, tantas citações, tentarmos expressar isso, mas nós não podemos. Não podemos nem mesmo tocar a superfície. Mas todos vocês podem continuar seus estudos no seu aplicativo Mesa, apertando play, ouvindo, encontrando diferentes lugares onde o irmão Brana falou sobre todas essas coisas especiais. Eu tenho certeza de que vocês provavelmente percebem quando vocês estão ouvindo a Rádio Lifeline. Parece que ele fala sobre o Colorado e o Coral Pix o tempo todo. Parece que eu ouço isso o tempo todo. Bem, agora talvez vocês também ouvirão mais sobre esses eventos quando estiverem ouvindo as fitas também. Eu amo as montanhas. E eu penso que durante o milênio eu gostaria de passar alguns milhões de anos perambulando pelas montanhas, simplesmente olhando ao redor. Eu gosto disso. Então nós voltamos bem em cima da montanha e é lá que eu tenho uma pequena conferência privada sempre que eu subo com o Senhor. Ele sempre me mostra algo ou me aproxima dele quando eu me afasto de todo o resto. Oh, é tão bom estar lá em cima. Oh, eu simplesmente, aquela é a minha catedral lá onde eu falo com ele, depois eu desço aqui e falo com vocês, entendem? Eu não vou para caçar. Eu subo lá e encosto o meu rifle numa árvore e me ajoelho no topo da montanha. Lá eu vejo Jeová. Nós cremos nisso com todo o nosso coração. E lembrem-se, Deus sempre cumpre a sua palavra. Estes lugares são um memorial. Deus sempre usa montanhas para atrair o seu povo e nós somos este povo. Muito bem, agora que a nossa aula terminou, é hora de vocês fazerem o seu projeto. Isso é só mais uma ferramenta para vocês continuarem a escrever no diário e estudarem a palavra. Que isso possa vos lembrar de que esta ainda é a verdade eterna do Deus vivo e nós cremos nela. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe vocês. Deus lhe bendiga até nos encontrarmos outra vez.